A paz de Cristo serve, irmãos! A partir de setembro, atendendo pedidos, daremos um novo passo em relação ao Evangelho do dia. Estaremos fazendo a reflexão do Evangelho segundo a metodologia Lectio Divina. E o objetivo é ajudar vocês, nossos irmãos, a fazer a reflexão do Evangelho do dia. Oficialmente, a Igreja utiliza essa metodologia para fazer a leitura orante das Sagradas Escrituras. A Lectio Divina é uma metodologia oficial da Igreja, que ao pé da letra significa leitura divina, mas que é traduzida como leitura orante das Sagradas Escrituras e é dividida em 4 etapas. São elas: leitura, meditação, oração e contemplação. Lógico, não pretendemos aqui fazer nenhum aprofundamento teológico ou místico ou encerrar qualquer assunto, mas proporcionar a todos os ouvintes a fazer um caminho de compreensão e reflexão dos evangelhos no dia a dia. Mas essa dinâmica, essa metodologia também pode ser usada para qualquer passagem bíblica, qualquer livro da Sagrada Escritura. Ainda será apenas em áudio, pois não temos um estúdio para estarmos gravando o vídeo. E também estará sempre disponível no nosso canal no YouTube. A partir de setembro, então, estaremos fazendo a reflexão do Evangelho a partir dessa metodologia da Lectio Divina, mas não estaremos fazendo simplesmente uma pregação, mas estaremos fazendo junto com vocês. Eu vou estar indagando, fazendo as perguntas, para que na medida que você vai ouvindo esse áudio e a partir da leitura do Evangelho, você vai fazendo também a sua própria reflexão, que diz em relação à sua própria vida pessoal, dos seus parentes, da sua família. Bom, para conhecermos um pouco mais sobre a leitura orante da Sagrada Escritura, Lectio Divina, quero falar um pouquinho sobre cada parte. A leitura, portanto, é a compreensão do texto bíblico em si, levando em consideração os contextos, os personagens, a região, os verbos, etc. Se fôssemos responder uma pergunta para ficar melhor e estudarmos, essa pergunta seria: o que diz o texto bíblico em si? Lógico, para isso é necessário ler e reler o texto e com a boca e o coração, repetir as palavras, descobrir os seus significados e procurar perceber o que estão por trás delas. Nas entrelinhas, procure descobrir o que não foi escrito, mas foi dito. Podemos levar em conta o contexto e outros textos anteriores, a cultura, a economia, a política. Para isso, é bom ter bem claro os significados das palavras. Para isso, é bom ter bem claro o seguinte: quem disse o que, para quem, como, onde, por quê, para quê e quando. Tudo isso vai ajudar a fazer essa compreensão do texto em si. Jesus ou um profeta disse o que, para quem, como, onde, quando, por quê e para quê. Os verbos como indicação são muito valiosos, nós percebermos ele no texto e ver bem o significado. Bom, isso é a leitura. Agora vamos ver o que é a meditação. Bom, sabido o texto, conhecendo o texto, quem disse o que, para quem, como, quando, onde, por quê, e para quê, e o seu significado, o significado de todas as palavras, o que de fato o texto está dizendo, precisa estar gravado na mente, na memória, mas também no coração, todo o significado. Então, agora, se fôssemos fazer uma pergunta em relação ao que significa a meditação, para descobrirmos e fazermos a meditação, o que o Senhor diz para mim pelo texto bíblico? Bom, na leitura nós fazemos a pergunta, o que o texto bíblico diz em si? Agora o que o texto bíblico diz para mim? O que Jesus, o que o profeta, o que Deus está dizendo para mim? Podemos perguntar o que estava acontecendo naquela época
que tem a ver com e é semelhante com o que está acontecendo agora. O que tem a ver comigo, isso. E podemos também estender com a minha família, a sociedade, etc. Tipo, a sociedade de Nínive era uma sociedade perversa que não era convertida, porque praticava isso, aquilo, outro. E o que isso tem a ver com a sociedade de hoje? Será que a sociedade de hoje também pratica as mesmas coisas que a sociedade de Nínive? Percebe então essa relação? Então é isso que a gente vai fazer na meditação. Bom, um pouquinho sabido da meditação, agora vamos conhecer um pouco sobre o passo que é o terceiro passo, que é a oração. Bom, eu sei o que o texto diz em si, e eu sei o que o texto diz para mim, o que Deus está dizendo para mim. A oração é um momento de oração, sim, que eu vou responder a seguinte pergunta: diante daquilo que Deus disse para mim, o que eu vou dizer para Deus? Qual é a minha resposta para Deus? Por exemplo, no caso de Nínive, qual foi a resposta dos ninivitas? Eles fizeram jejum, penitência, passaram cinza na testa, vestiram o saco, né? Se converteram. Então, a oração é isso. Se eu compreendi o que Deus quer para mim e se eu tenho propósito de conversão, então eu vou dizer isso para Ele. Vou dar a minha resposta de conversão ao meu Deus. E o quarto passo é a contemplação. O que é a contemplação? Contemplação é contemplar, né? Vislumbrar. É o silêncio onde a minha alma olha para Deus, o adora e é olhado por Ele, onde sua graça nos basta. Os seus raios de misericórdia nos basta, nos alcança. Boa reflexão para você, e a partir de 1º de setembro, então, estaremos fazendo esta reflexão do Evangelho, de maneira simples e objetiva, que durará, então, 6, 7 minutos, 8 minutos, no máximo, o nosso Evangelho do dia. Quero aproveitar para agradecer aqui todos os benfeitores, todos aqueles que apoiam financeiramente a comunidade Cristo Servo. Por isso é possível, né, fazermos todos os nossos apostolados, nossas missões. Quero aproveitar a pedir a você que ainda não é um missionário benfeitor da comunidade Cristo Servo, se junte a nós. E então, como disse o Papa Paulo VI, né, que é santo agora, né, São Paulo VI, você terá os mesmos méritos que nós, evangelizadores. Muito obrigado, Deus os abençoe.